Nesse vídeo eu quero trocar uma ideia com vocês sobre a Sanepar. Essa empresa é a maior posição individual da minha carteira e eu, Luiz Augusto, acho ela uma ótima empresa para se investir. E nesse vídeo eu vou explicar para vocês quais foram os motivos que me levam a acreditar que ela é uma boa empresa. E eu acho que você vai concordar com esses motivos até o final do vídeo. Mas antes, se você não me conhece, meu nome é Luiz Augusto, você está aqui nesse canal já invisto e eu vou te pedir uma coisinha só uma coisinha, eu vou te dar essa review e meu ponto de vista sobre essa empresa gratuitamente, mas eu só quero que você se inscreva nesse canal. Só se inscreve, não precisa nem ativar as notificações ali, porque eu estou tentando chegar nos primeiros 1000 inscritos para tentar monetizar o canal, certo? E se você não gostar dessa review, não concordar, quando terminar de ver ela, você pode me xingar, pode deixar nos comentários, pode tirar a tua inscrição, mas vou pedir tua inscrição antes de você ver o que eu vou falar, certo? Então beleza, bora lá, sem enrolação, vamos trocar uma ideia sobre essa empresa. A Sanepar, ela tem uma coisa muito interessante, que ela faz a parte de saneamento aqui do Paraná. E eu nunca conheci uma pessoa que não gostou do produto da Sanepar e devolveu o produto. Ah, comprei um negócio lá, não gostei, devolvi, não quero mais. Cara, não tem. Você precisa de água tratada na tua casa, você precisa ter água chegando encanada na tua casa e só tem um jeito disso fazer, sendo uma água tratada, que é contratando a Sanepar. Então, ela é uma empresa que ela detém, primeiro, o monopólio desse negócio na região dela. Ninguém consegue competir, só tem ela para poder... Ela é a única escolha. Então, só isso já faz ela uma empresa com um pontinho que vale a pena dar uma olhada, certo? O segundo ponto que é muito legal dela é que ela é uma empresa que ela fornece o produto, certo? A água tratada sendo entregada na tua casa, lá encanada bonitinha. Você paga por esse produto. E depois que você usa, esse produto vai para onde? Vai para a rede de esgoto. E você também paga a rede de esgoto. Então ela paga para te entregar o produto e paga para poder pegar o subproduto novamente, entendeu? Ela ganha nos dois lados. E tem mais uma coisa ainda. Além disso, se você não usar o produto, você também paga uma taxa. Lembra quando você vai viajar, fica lá um mês fora, por mais que você não consumiu nada de água, vai chegar uma continha ali de manutenção de 15 reais, 10 reais, 20 reais. Alguma coisa vai chegar na tua casa cobrando, por mais que você não use. E eu gosto muito de empresas assim, eu chamo de empresas de boleto. Por que empresa de boleto? Porque faça chuva ou faça sol, elas têm uma receita recorrente de um boleto que está sendo enviado. Então, você usando ou não o teu plano de celular, vai chegar a fatura no final do mês. E aqui a gente tem um negócio que, por mais que você não use e é um bem necessário, é extremamente necessário você ter água, vai chegar o boleto no final do mês. Então a Sanepar ela tem uma receita recorrente, previsível e estável, porque você consegue viver sem luz, por exemplo, mas sem água você não consegue. Você consegue viver sem um banco, por exemplo, mas sem água você não consegue. Ela é um dos bens necessários mais importante para a sobrevivência, é um bem básico ali, certo? Água e comida você precisa ter para sobreviver. E a Sanepar atua exatamente nesse ponto, tendo monopólio e uma coisa ali que abrange quase 100% do estado. Vamos lá, ele abrange quase 100% das casas hoje presentes no estado do Paraná e ele abrange 80% das redes de esgoto. Então, já bem dizer, está dominando todo o mercado, né? Ah, mas então isso quer dizer que a Sanepar não cresce, que ela estabilizou, já que ela está em 100% das casas, ela estabilizou e é uma empresa que não vai mais crescer? Não, pelo contrário. Lembra que eu falei, ela tem 80% da rede de esgoto, então dá para expandir isso, tá? E, pensa comigo, cada vez que uma nova casa é feita, um novo prédio é feito, o que acontece? A Sanepar ganha um novo cliente. Então ela cresce na mesma proporção que as casas e apartamentos crescem nas regiões, porque todas elas precisam contratar o serviço da única que presta esse serviço no estado, que é a Sanepar. Outra coisa que a Sanepar ela é uma empresa basicamente estatal, né? Ela não é 100% estatal, mas quem controla ela é o Estado. E sendo o Estado quem controla ela, isso acaba acarretando em certos problemas. Geralmente empresas estatais não são as mais bem geridas que a gente tem no mercado, mas com a Sanepar é um pouco diferente. A Sanepar você tem uma gestão boa, você tem resultados bacanas, você tem uma eficiência boa mesmo sendo uma estatal. Agora vamos dar uma olhada aqui nos indicadores dela no Status Invest. Então entrando no site do Status Invest, que é o site que eu gosto de olhar indicadores e coisas de empresas da Bolsa, se eu entrar aqui na Sanepar 4, que é a qual eu tenho, pode ser Sanepar 11, Sanepar 3, não muda muita coisa. A Sanepar 3 ela tem
menos negociação. Recomendaria para você ficar ou na 4 ou na 11, mas elas são muito próximas, é que não muda muita coisa de uma para outra não, tá? Mas qual tem a Sanepar 4? Vamos dar uma olhada nela aqui. Se eu abrir um gráfico de 5 anos, eu vejo que ela apanhou ali no Covid, como todas apanharam, né, recuperou, só que aqui, nessa época, aqui até o final de 2022, a maioria das empresas na Bolsa deu uma surfada boa ali, subiu bastante, né, foi uma recuperação boa pós-Covid. Mas a Sanepar não aconteceu muito isso com ela. Por que não aconteceu? Porque teve uma seca gigante aqui, cara. Teve uma seca ali que gerou uma série de problemas para a Sanepar, porque ela não tinha o produto dela para negociar. Tava todas as represas ali, quase todas secas, entendeu? Quem mora em Curitiba e região sabe que ficou ali 8 meses, 9 meses tendo racionamento, que ficava 2, 3 dias sem água, vinha um dia, mais 2, 3 dias sem água, então foi bem problemático. E assim, a empresa apanhou um monte, né? Depois começou a subida da Selic e tal, e ela continua apanhando. E agora ela está retornando. Então, se eu pegar um prazo maior aqui, vamos abrir no Google, colocar CAPR4 no Google para a gente ver o histórico completo, aqui, o máximo dela. Você tem que é uma empresa ali que antigamente ela estava bem mais barata e vem subindo ali, né? Devagarzinho você tem um pouco de uma tendência de subida ali dela, mais ou menos. Se eu for colocar por aqui, ó, ela vai subindo ali ao longo dos anos, certo? Apanhou ali também mais ou menos em 2015, quando teve o negócio do impeachment da Dilma, mas ela está num preço ali aceitável, digamos assim, certo? Voltando para o Status Invest, vamos dar uma olhada nos indicadores dela. Veja, a Sanepar, existem duas grandes modalidades de empresas na Bolsa, empresas de crescimento e empresas já consolidadas, que pagam dividendo. A Sanepar está, obviamente, numa empresa consolidada, ela é bem antiga, né? E ela não tem mais muito para onde crescer. O que faz ela crescer justamente são as casas novas que entram ali, basicamente isso daí. Então, o que é interessante a gente olhar de indicadores numa empresa dessa? É você olhar o PL, um PL ali abaixo de 10, já começa a ficar interessante. A gente pode ver o histórico do PL dela. Então, abrindo o histórico ali, você vê que a média é 6,94. E agora ela está em um valor bem baixo, bem atraente, um dos menores que já teve, só lá no impeachment da Dilma que chegou em 3,64. Então, isso daqui é um negócio, um indicador que talvez seja uma boa hora de compra. Outro indicador interessante, o PVP ali, 0,77. Isso quer dizer que o preço dela está valendo 0,77% do valor patrimonial. Ou seja, está com um desconto para comprar ela com base em todos os ativos que ela tem ali debaixo dessa empresa, certo? Tudo que ela vale. Você vê que é uma empresa que não é muito endividada, tem margens boas, assim, na minha opinião, na parte de saneamento, ela é a mais interessante. Ela é melhor que tem de saneamento. E eu vou colocar um pouquinho mais para frente o porquê que eu acho ela melhor. Além, obviamente, ela tem os indicadores dela, que a grande maioria desses indicadores são os melhores das outras, de todas do setor. Então, se eu pegar as duas outras grandes, que é a CSMG de Minas Gerais e Sabesp de São Paulo, geralmente a Sanepar bate nas duas, tá? Vamos para o ponto que ela brilha muito, a parte de dividendos. Então, você vê ali que ela sempre pagou bastante dividendo e esse dividendo vem subindo com o tempo. Fica bem claro que dá para ver aqui, porque ela paga uma vez por ano, bem dizer. Então, ela libera uma vez por ano ali, geralmente no mês 6, todo mês 6 e todo ano ali você tem o dividendo saindo, né? Vamos voltar aqui para a tabelinha. Todo mês 6, sempre em junho, ela tem dividendo, né? E ela anuncia às vezes em dezembro, só que só paga em junho do ano que vem, né? Então ela demora para pagar. Veja que quem tinha ela nessa data, em 30/6, vai receber dia 27/6 do outro ano. Então ela demora um pouco. Tem gente que acha isso ruim, tem gente que acha isso daqui normal. Eu vou colocar isso como uma consideração no final do vídeo, a gente volta a conversar um pouquinho mais sobre isso, tá? Se a gente continuar descendo aqui, uma coisa que eu gosto muito de sempre observar, que mostra o resultado lá no final, é esse gráficozinho aqui. E assim, não existe um gráfico mais bonito do que esse gráfico do DRE da Sanepar. Se eu pegar e colocar aqui nos últimos 5 anos, você vê que o que ela teve de receita foi maior que os custos, o lucro líquido dela sempre foi positivo, sempre foi subindo ali, ó. Os custos aumentam, mas aumentam um pouco, a receita líquida sempre aumenta um tiquinho e o lucro líquido sempre maior. Pô, bacana, se eu colocar para 10 anos, como é que fica?
cara, se mantém, fica bonito. Se colocar para o máximo, olha que gráficozinho bonito, sempre melhorando, sempre tendo mais receita e sempre tendo mais lucro líquido com consistência. Então, se eu mudar isso aqui para trimestral, também fica bonitinho. Cara, esse é o melhor indicador que você tem de uma empresa que está sendo bem gerida, que está funcionando direitinho, que não vai te dar dor de cabeça. Beleza, Guto, e para quem que é boa essa empresa? Para quem que vale a pena ter Sanepar em carteira? E aqui é um ponto bem curioso, porque eu sinceramente não consigo pensar num perfil de investidor que não deveria ter Sanepar em carteira. Ela tem muito pouco risco, é uma empresa muito bem gerida, como a gente trocou uma ideia nesse vídeo. Ele é um bem fundamental que você não consegue ficar sem, por mais que estoure uma guerra no Brasil, isso precisa continuar funcionando, entendeu? Então eu não vejo alguém que não deveria ter essa empresa na carteira. E mais um ponto que eu falei, se a gente for comparar ela com as outras duas grandes concorrentes dela, veja, Sabesp, ela tá naquele negócio, vou ser privatizada, não vou. E nessa incerteza, na vontade do Tarcísio lá em São Paulo de privatizar ela, e muita gente quer privatizar essa empresa, e vai ser um negócio muito bom privatizar essa empresa, a Sabesp, porque ela fica mais enxuta, o negócio funciona melhor, ela tem mais margem de lucro, é uma empresa que roda mais eficientemente. E é isso que a gente precisa, empresa eficiente no Brasil. O que acontece com a Sabesp que está com essa ameaça de ser privatizada? Só a expectativa de privatizar já fez as ações valorizarem, porque a empresa vai ficar melhor do ponto de vista do investidor. A mesma coisa acontece com a CSMG, lá de Minas Gerais. O Zema já teve alguma conversa que queria privatizar ela, algum movimento já aconteceu, e isso está embutido no preço. Recentemente ela devolveu um pouco do lucro ali, do lucro não, da cotação, né, porque subiu muito a cotação do CSMG, e caiu um pouco, mas ela está em vias de ser privatizada. E a Sanepar, mesmo sendo uma estatal, ela bate os indicadores dessas duas. Ela é mais bem gerida que essas duas hoje. E ela não está tendo uma conversa ainda sobre ser privatizada, mas não quer dizer que não vai acontecer essa conversa. O que eu quero dizer com isso? Ela não tem embutido no preço essa possibilidade de privatização ainda, porque ninguém tocou nesse assunto. Então, se não acontecer, não tem problema, porque a empresa hoje, do jeito que é muito lucrativa, é uma empresa muito boa e vale a pena você ter. Mas se acontecer de ter a primeira conversa de quererem privatizar a Sanepar, cara, a cotação dela vai explodir, meu. Então é um risco que eu quero estar exposto. Nossa, Guto, eu tô achando incrível, cara. Essa empresa aí realmente eu já tô entendendo por que você tem ela na carteira maior posição e vou começar a comprar também. Mas não tem nenhum risco, cara, nenhum risco. Cara, risco sempre tem, mas são poucos nesse caso. Vamos trocar uma ideia aqui sobre 3 riscos que podem acontecer na Sanepar. Primeiro ponto, ela é uma estatal e quem controla é o Estado. Então o que pode acontecer por medidas eleitoreiras, medidas populistas, eles não repassarem os custos de aumento de processo da Sanepar, repassar a inflação para o cliente e ela começar a ter menos lucro, ou talvez até um prejuízo. Isso pode acontecer, mas historicamente aconteceu algumas vezes, eles atrasaram os repasses, mas historicamente, ao longo de todos os anos que a Sanepar funcionou, a inflação foi repassada com sucesso para o cliente final. Então, querendo ou não, isso é um risco que não aconteceria caso ela fosse uma privatizada, certo? Fosse uma empresa privada, mas com a Sanepar ela está exposta a esse risco, mas historicamente não é um risco tão preocupante. Que, aliás, esse risco é o risco que toda estatal tem, né? Outro problema de Sanepar, que não é um risco, é uma característica dela, é um problema estrutural dela e não tem como mudar, ela chegou ao ponto, não dá para dizer se é bem um problema, né? Porque ela chegou a um ponto que ela está com 100%, praticamente 100% das casas no Paraná, no estado, estão com a água ali já encanada bonitinha. Faltam muito poucas. Por que faltam muito poucas? Porque, cara, é uma casa que está lá longe, entendeu? É uma casa que não vale a pena. Você vai gastar um rio de dinheiro e nunca vai ter retorno nesse projeto. Imagina, você vai gastar R$1 milhão para poder passar toda a tubulação, deixar lá, preparar para aquela casa, e é uma casa sozinha que consome muita pouca água, ou seja, nunca vai se pagar um projeto desse. Então tem gente que diz que isso é um problema, porque quem acaba pagando essa ineficiência agora é justamente o acionista minoritário, que acaba sendo jogado em vez de ser distribuído o lucro, é usado para esse tipo de projeto. Só que, cara, isso faz parte, entendeu? Ela tem um monopólio, ela tem que fazer isso, faz parte da Sanepar levar essa água tratada também a essas pessoas.
Só que, por um lado, isso não tem como mudar, vai continuar sendo assim, ela vai continuar com esses projetos que não dão retorno financeiro. Só que, por outro lado, para cada condomínio novo que é criado, ela tem uma porrada de cliente novo que entrou. Então, sei lá, eu vou chutar um número aqui, mas para cada um cliente ruim desses que nunca vai se pagar, são criados 3, 4, 5 condomínios de prédio novos que a gente está vendo sair aí, que vai ser cliente novo da Sanepar. Então, cara, na prática, você não vai nunca sentir o problema desses projetos que não dão retorno financeiro no balancete da empresa. E o terceiro ponto, que não é bem um problema, mas muita gente não gosta, é justamente aquilo dali que a gente viu nos dividendos. Eles anunciam um dividendo, às vezes, para pagar só no ano que vem. Então imagina, você acabou de comprar ação, ela anunciou dividendo, pô, bacana, inclusive talvez ela anuncie agora em dezembro. Espero que anuncie, né? Mas se ela anunciar em dezembro, ela vai pagar, na melhor das hipóteses, na metade do ano que vem. Então, pô, você vai demorar 6 meses até receber. Isso é um problema? Cara, não. Porque eu já tenho o Sanepar há 2 anos na carteira. O que foi anunciado há 2 anos atrás, há 6 meses atrás, está caindo hoje, entendeu? Então é mais ou menos como você vai ter a primeira espera até cair o dividendo ali, mas depois disso é como se ela anunciasse o dividendo, faz de conta um pouquinho antes do pagar e beleza, ela continua pagando. A cada 6 meses ali, 6 meses, um ano, eu estou recebendo o dividendo da Sanepar, sempre um dividendo muito bom, inclusive. Então eu não acho que isso seja um problema. Inclusive, eu acho que isso é uma vantagem, porque pensa um pouco comigo. Se a empresa anuncia dividendo, e empresas, algumas não são tão regradinhas de anunciar sempre no mesmo mês, nunca é sempre o mesmo valor, às vezes é mais alto, às vezes é mais baixo, às vezes é muito mais alto, às vezes é nada. Só que, se a empresa não tem essa regra de anunciar sempre dividendo e anuncia do nada um dividendo, ela anunciou e daí ela já paga rápido esse dividendo. Cara, eu não consigo planejar meu caixa, eu não consigo ver quando que vai cair aquele dinheiro, eu não consigo contar com aquele dinheiro. Com a Sanepar eu já sei que lá em junho do ano que vem vai cair R$ 2.500 para mim de dividendo, então eu já sei que isso vai, eu sei que lá na frente eu consigo me planejar. Inclusive imagina se toda empresa da Bolsa fizesse alguma coisa semelhante a isso, demorasse ali 6 meses, 1 ano para poder pagar o dividendo. Ia ser ruim o primeiro ano teu, né, até você carregar tudo, mas depois tanto faz, você ia receber na mesma periodicidade que as empresas pagam. Só que você tem uma previsão do quanto você ia receber. Então, na minha visão, isso não chega a ser um problema. Isso é um diferencial da Sanepar, que outras empresas geralmente anunciam e pagam ali em 2 meses, 3 meses depois do anúncio. A Sanepar às vezes demora muito tempo. E se você gosta de empresas de dividendos, eu vou deixar esse vídeo aqui, que ele fala sobre a Unifique. A Unifique é uma empresa pouco conhecida, que está crescendo e talvez num futuro, daqui uns 5, 10 anos, ela se torne uma boa pagadora de dividendos. Pelo menos está caminhando para poder chegar nesse caminho lá no futuro. Dá uma olhada nesse vídeo, que é uma avaliação mais ou menos parecida com isso daqui, e te vejo lá.